Rádio Comercial. Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Não percebo! A primeira pergunta é, sentado num estúdio de rádio, com fones na cabeça e o microfone à frente, o que é que lhe passa pela cabeça? Neste momento passa porque é geríssimo, porque é assim, eu acho que a rádio hoje em dia continua a ser fantástica, mas está demasiado certinha, está demasiado politicamente correta, está tudo muito programado, é tudo assim muito planificado, é muito previsível. E estar aqui, este início de programa, fez-me recuar a uns tempos em que a rádio tinha este tipo de liberdade. Há que dizer que o António foi o primeiro genuíno grande maluco, apesar de estar Nuno, há uma questão que é: eu venho de um tempo em que o ouvinte era tratado, atenção, por estimado ouvinte. Claro. O senhor rádio ouvinte, o ouvinte, eu sou dos primeiros, talvez, a quebrar essa barreira e a dizer olá amigos, bom dia, que era uma escandaleira terrível. Quer dizer, claro. Eu lembro-me que fui chamado a um administrador e ele diz-me assim, não foi diretor de programas, porque o diretor de programas nem se quis meter nisso. E ele disse, não, eu falo com o rapaz. E chamou-me e disse, você tem consciência que do lado lá há pessoas que não são suas amigas? E diz, olá amigos e tal, o que é isso? E eu, na altura, fiquei e disse para o senhor, olha, à partida, um indivíduo que me sintoniza, que quer alistar ou coisa parecida, inimigo não deve ser. Não sei que seja masoquista. Mas, portanto, achei que sim. E isto tem a ver, a rádio era na altura, há 45 anos atrás, a rádio era muito cinzentona. Muito engravatada, muito chata. E, portanto, eu pertenço a uma geração que vem quebrar um bocado com isso. E se calhar não soubemos foi quebrar da melhor maneira e fizemos muitos disparates, fizemos muita asneirada, fizemos coisas que não deveríamos ter feito e eu, nomeadamente, fui um bombo de festa, fui um alvo de todas as coisas, não é? Eu tive indivíduos, por acaso é giro, eu tenho crónicas escritas num diário que já desapareceu, que era o Diário Popular, em que o cronista da época dizia, há 40 anos, que eu era um tipo que devia ser irradiado, devia ser mandado para um país do terceiro mundo e tal, e que era um piroso, isto, aquilo e não sei o quê. 20 anos depois, o mesmo indivíduo, no mesmo jornal, já o jornal estava quase a terminar, escrevia a dizer que eu era um grande fenómeno de comunicação que devia ser estudado e que era um caso extraordinário, não sei o quê. E que eu tinha guardadas essas duas. E que eu tinha evoluído muito. Quer dizer, eu acho que sim, que evolui. Quer dizer, no seu livro, chamado, aliás, Memórias da Vida e da Rádio dos Afetos, do António Sala, isto é obrigatório em qualquer estante, em qualquer expedite do IKEA, isto fica lá muito bem. Ou numa Billy, e eu por mim falo. Eu também pensei nisso. O António foi um fenómeno. Em termos técnicos, o António foi o maior. E a minha pergunta é, não teve noção disso na altura? Não. Na altura não tinha. No despertar ao vivo, num campo que é na Pinha. Tinha a sensação de que aquilo era um êxito e, portanto, que eu estava na crista da onda e que é bestial. Isto está a ser um sei, ninguém leva mais gente que nós. E as miúdas sabiam todas quem eu era e tal, era mais novo e não sei o quê, isso era muito giro. Mas agora a consciência é assim mais trabalhada, mais estudada, no sentido de como é que isto explica sob o ponto de vista sociológico, não, sem querer fazer grandes exercícios, não é, intelectuais. Mas essas noções não tinha nenhuma. Nem percebia. Hoje começo a perceber. No lançamento do livro, o professor, o meu querido amigo professor Marcelo Rebelo de Sousa, disse uma coisa que eu acho que é muito engraçada. Ele disse a determinada altura que eu politicamente na época nem devo ter tido consciência disso, mas servia um bocadinho para pacificar um país que tinha acabado de sair de uma fase que era muito revolucionária e que estava a entrar numa outra fase que era demasiado autoestrada e demasiado cimento. E que eu fui assim uma espécie de charneira entre estes dois estados de coisas, uma época pós-revolucionária e uma época depois a seguir, que tende a ser exatamente o contrário, um bocado reacionária, e que eu me conseguia situar no meio termo disto e criava um certo equilíbrio. O António acabou a fazer uma suave revolução à sua maneira, radiofonicamente. Não vou tão longe, acho que não. Mas foi uma altura interessante, foi uma altura gira. Eu aqui há uns tempos tive uma experiência muito engraçada. Ia na Rua Evans, que aliás o Vasquinho aqui conhece bem, ali na Baixa,
E foi numa hora de pouco movimento. E eu ia, e no mesmo passeio para cá vinha um rapaz novo, pai da sua idade, Vasco. E o rapaz ficou assim a olhar para mim com ar esquisito, foi olhar, sempre a olhar para mim, e eu até pensei, conheço, ou ele, pronto, qualquer coisa. E ele passou, e depois de ter passado, percebi que ele voltou atrás, e tocou-me no ombro, e disse, é o Sala, não é? É pá, desculpa lá, eu agora não resisti, que preciso lhe dizer uma coisa. E eu, força. É só para dizer que eu, quando era miúdo, o meu pai ia-me levar para a escola, e levava no rádio, e eu sempre a ouvi-lo. O meu pai queria aquilo, e eu não queria, eu não gostava nada de si. Achava horrível, não gostava, epá, não gostava. E agora, quando vinha ali no fundo da rua, comecei a olhar assim, epá, aquele tipo é o Sala, é. E de repente, diz ele, vieram-me à memória essas coisas, e é só para dizer o seguinte, epá, senti uma nostalgia incrível, e agora que lhe dizer, olha que eu acho que afinal gostava e não sabia. E isto é giro. E eu disse-lhe, não se preocupe com isso, que isso é mesmo assim. Nós, a partir de certa altura, começamos a gostar de coisas que não gostávamos. Mas, e eu não sei se isto se passa com vocês, mas eu acho que... Eu, às vezes hoje, por exemplo, é muito tanto, eu ouço uma música e digo assim, ei pá, isto é tão giro. E depois realmente penso e digo assim, peraí, é giro? Não, eu há 30 anos odiava isto, eu não gostava nada disto. É verdade. E agora estou a dizer que era giro. Na caderneta de cromos, há uma série de... É o novo olhar perante aquelas coisas. Porque, portanto, temos um olhar que nos reporta a momentos e a pessoas e aquilo acaba por ser mais do que uma canção e passa a ser todo um enquadramento. São momentos de vida. Hoje em dia é muito fácil escrever um e-mail. É rápido, não mas é? um e-mail rapidamente vai para uns itens eliminados e rapidamente é esquecido no meio de tanto e-mail. Mas uma carta é muito diferente. E sei que o António, na altura... Já dava outro trabalho, não é? Sim, era uma demonstração incrível de apreço das pessoas. E pensar, porque hoje em dia tu escreves um e-mail, mas depois te enganas, carregas no delete. E a carta não, a carta obriga um trabalho mais pensado, é todo um outro esforço e toda uma outra prova de amor. Sei que o António recebeu, por dada altura, muitas cartas diariamente, e sei que guardou cerca de 100, uma centena de cartas. Porquê essas, em particular? Essas cartas são muito importantes. Porque são cartas muito marcantes. Eu recebi, por exemplo, eu tinha editado um livro de anedotas. Sobre as anedotas tinha contado no Despertar. Temos que falar dessas anedotas. E era muito comum, mas não peçam para contar aquela que contei antes do programa. Não, essa não. Podia contar aqui e não noutra estação, mas de facto não podemos contar. Okay. Mas hoje em dia está tudo muito interligado. É verdade. É verdade, de maneira que a borboletinha que bate as asas na Austrália provoca aqui a boa velha teoria do caos. E eu recebia muitos livros que eram enviados pelo correio, pessoas que me pediam, que viviam longe, e que me pediam para eu fazer o favor de autografar e depois devolver, até pagando a cobrança e tal, aquelas coisas. E eu fazia esse exercício permanentemente. Recebi um livro em que, quando eu abri o livro e ia para assinar, naquelas folhas iniciais, numa das folhas iniciais do livro de abertura, o livro já estava autografado, mas não era por mim. E era por quem? Por quem me o tinha enviado. E eu achei aquilo uma coisa estranha. E depois li a conversa, aquilo não batia assim muito bem. Dizia, para que fique com este livro seu, como marca e como recordação desta importância que eu lhe dei, não sei o quê. Era uma coisa assim um bocado estranha. E eu achei, a pessoa em questão é louca. Pronto, comprou um livro para assinar, para me mandar para mim. Ótimo, comprou um livro, pensei eu. Mais tarde, e este mais tarde terá sido 2, 3 dias depois, a minha mulher, nós tínhamos de oferecer livros, temos sempre de oferecer livros, e vocês sabem isso, que têm livros também publicados. E às tantas eu disse assim, olha, há aí um livro que podemos aproveitar para oferecer a alguém. É só rasgar a folha que está escrita por ele e faz o autógrafo na outra folha a seguir, ou naquela que antecede e tal. Sim. Isto politicamente é muito incorreto dizer. Não, já passaram muitos anos. Já prescrevemos. Não, mas é que a família existe e as pessoas conhecem. Atenção lá. Mas elas sabem a história. E então, assim foi. E a minha mulher rasgou. Passado um bocado, chegou ao pé de mim e disse assim, olha, e o que é que eu faço à carta? Disse, qual carta? A carta que vinha dentro do livro. Dentro do livro tinha um envelope e tinha uma carta. E disse, eu não vi carta nenhuma. E essa carta explicava tudo. E então, era um jovem, hoje é um jovem com 40 anos, na altura teria 18 ou 19 anos, que me dizia, estou cansado da maneira como os meus pais me tratam, da maneira diferenciada como em relação à minha irmã não sei quê,
quero ser não sei que eles não me deixam seguir esse curso que eu gostaria de tirar, sinto não sei o quê. Você ouço todos os dias, acho que é um tipo sério e é uma pessoa que é só para lhe dizer que vou-me matar, vou dar cabo da minha vida, pronto, é que vou. E este livro já nem faz sentido, vou-lhe devolver o livro que eu comprei e daí o autógrafo com a coisa estranha e tal. E tinha só a morada. E eu fiquei muito indeciso e disse, pá, o que é isto? Quer dizer, isto é uma brincadeira de mau gosto, é um tipo que é maluco, o que é que eu faço? Pelo simples não, e li com a minha mulher a carta, calmamente, e ela disse, eu sou a ti, vamos procurar pelas moradas e ver. E entrei em contacto com a família, entrei em contacto com o pai. E o rapaz tinha dado um tiro na cabeça 2 dias antes. E tinha deixado uma carta em que dizia que afinal a mundo era uma desilusão total. Nem eu próprio lhe tinha respondido. Que se eu tivesse respondido, ele teria tido um comportamento diferente. Bem, isto são coisas marcantes e sérias e não sei o quê. De maneira que essa carta, esse livro e coisas umas positivas, outras menos positivas, tenho-as guardadas e acho que são peças fundamentais de entendimento da tal ligação que um microfone cria com as pessoas que estão do outro lado, não é? Situações de cartas da senhora que me escreve com uma letra trêmula, que percebo que é muito velhinha, e que se eu posso receber um dia, tipo, receber, como se eu fosse um médico que tivesse. Sim. E eu, claro, respondi à senhora a dizer que com todo gosto, quando ela quisesse, passasse por lá. E a senhora foi e levou-me. Eu tenho uma medalha do marido que esteve na Batalha de Lali, Lalis, não é? Sim. Na Primeira Guerra Mundial. E o marido foi um dos nossos heróis condecorados e ela é viúva, não tinha absolutamente ninguém nem nada. Foi-me entregar a medalha, que é uma coisa de um simbolismo extraordinário do herói da Primeira Guerra Mundial, porque já tinha tido 2 filhos, os filhos morreram, a senhora já não deve ser viva nesta altura, porque já na altura era uma senhora de 80 e muitos ou 90 anos. E portanto são essas cartas, essas pequenas coisas. São histórias incríveis que estão ali guardadas. Sim. Rádio Comercial.